Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Vim de Santos e eu começo um pouco no escuro aqui porque antes do tema inicial, do tema principal, tem um inicial, que é a interação eu Vim de Santos e Santos no Twitter, rolou ontem, por quê? No Grande Prêmio, o site que eu trabalho, quinta-feira à noite eu publiquei junto ao Gabriel e ao Renan, que também são repórteres do Grande Prêmio e santistas, eu narro o vídeo. É uma reportagem sobre quando Michael Schumacher, ou como diria Galvão Bueno, Michael Schumacher, jogou na Vila Belmiro em 2003. Esse vídeo aqui, ó, você está no YouTube, quando você acabar esse vídeo, só jogar Grande Prêmio na busca, que é o primeiro vídeo que vai aparecer, o primeiro canal que vai aparecer, é fácil, é o site que eu trabalho. E para contar essa história, e ao contar essa história, melhor dizendo, a gente jogou no Twitter do Grande Prêmio, ali em cima você tá vendo, o Santos respondeu, eu respondi, e aí vocês que me seguem no Instagram sabem que todo jogo antigo que o Santos posta, e eu tava, né, eu comentei, estava lá. Aí o Santos me notou, digamos assim, né, como vocês falam, mandou um estava lá também pro jogo do Schumacher. Eu não tava, até respondo, porque eu não tava nesse, minha mãe não deixou eu ir, meu pai, sei lá, não deixaram eu ir. Eu não fui, mas a história eu conto aqui, recomendo, rolou essa interação. Pra quem me segue no Instagram, eu já postei as fotinhas lá. Só pra gente interagir, a gente aqui, né? Vocês sabem que eu gosto disso. É sempre divertido. O Santos notar o canal também é divertido, porque significa que muitos santistas assistem. Vocês, e vocês têm todo o meu coração, o meu agradecimento por assistir, a ponto do Santos ir lá responder a existência do canal. É sempre legal. Deixa eu desligar a TV aqui. Já falei desse recado. Desliga a TV. Muito obrigado. Agora a gente bota a decoração, que é a nossa bandeira. Opa, aí, bonitinha. Pronto. Para ir para o primeiro tema de hoje, olha aqui no meu computador, é uma notícia sobre Brian Ruiz. Coisa rápida, antes de ir para o tema principal. O José Carlos Pérez, presidente do Santos, deu uma entrevista ao La Nación, jornal argentino, e foi questionado sobre a situação do Brian Ruiz. E aí ele mostra que está complicada. Eu vou falar as aspas dele antes de comentar. Nada novo, ele não aceita o acordo, quer seguir recebendo seu salário até o fim do contrato. Creio que terminará o contrato aqui. Nem a pandemia fez ele mudar de opinião. É muito difícil. Já falei aqui que o Santos tem que pagar o Brian Ruiz mensalmente o salário porque tem um contrato que vai até dezembro, né? O Santos não tem muito o que fazer sobre isso. Tem que pagar porque o Brian Ruiz não abandonou o Santos, tipo o Cueva fez. O Brian segue aparecendo. Quando tem treino, ele aparece para treinar no horário que mandam, seja junto ao grupo ou seja separado. Ele aparece, então o Santos não tem muito o que fazer nisso. O que me incomoda nessa situação, ou começa a incomodar, porque eu já comentei anteriormente disso, é que o Brian Ruiz, ok, ele tem o direito de receber, mas ele está jogando a carreira fora. Ele não joga 1 ano e 5 meses, não vai mudar tão rapidamente essa situação dentro do Santos, e até dezembro eu acho quase impossível que ele jogue. Então, 2 anos você ficar parado só treinando, uma vez ou outra que ele joga pela seleção da Costa Rica, é abandonar a carreira. E aí ele está fazendo isso pelo dinheiro, pelo acordo. Eu acho muito estranho você abandonar a carreira assim, desse jeito. Eu acho que entrar num acordo com o Santos, receber parte dos salários, ou sei lá qual seria o valor, seria mais inteligente, ainda mais em meio à pandemia. Mas aí, cada um com seus problemas. Da parte do Santos, a gente sabe e tem que falar aqui, tem que pagar o salário porque um dia foi acordado, enquanto ele não aceitar um outro acordo, você tem que cumprir o primeiro. É triste a situação pelo lado do Brian, que abandona a carreira desse jeito. O Santos não tem muito o que fazer, oferece ideias para que ele volte a jogar em outro lugar, recebendo parte do dinheiro que o Santos deve, ou passará a dever, né, com os próximos meses. A opção é dele não querer jogar bola, tá ficando velho, no sentido pro futebol, né, já passou dos 30 faz tempo. Ficar tão parado para um cara que é tradicionalmente lento em campo, né, um cara que joga muito parado, vai estragar o físico dele. Aí é uma opção dele, eu não vou defender a postura dele. Prefere o dinheiro à carreira, eu acho um pouco exagerado do lado dele. Do lado do Santos a gente tem que pagar, aí também não tem muito o que fazer, ou esperar um milagre. Enfim, vamos para o tema principal. Vocês sabem que nos últimos dias dessa semana, o Cruzeiro perdeu 6 pontos na Série B. Louco, né, falar Cruzeiro na Série B, é uma coisa que a gente não esperava. Quer dizer, nos anos anteriores, né, a bagunça que foi o último ano a gente esperava assim. Aliás, sempre lembrando que o Cruzeiro foi campeão mineiro, né, para depois cair. O que mostra que estadual não significa no futebol tanta coisa assim. E o Cruzeiro perdeu 6 pontos na FIFA. A FIFA declarou que o Cruzeiro perde 6 pontos quando a Série B voltar, começa com -6, por dívidas. Só que é uma dívida só, né? Esse caso específico. É um caso de 2016, quando o Cruzeiro contratou o Denilson, aquele ex-São Paulo, se não me engano, né? Enfim, do Al-Wahda, se não me engano, dos Emirados. Aí o Cruzeiro não pagou esse valor de 2016. Isso faz 4 anos.
Na última instância, na última não, lá na FIFA, a FIFA mandou o Cruzeiro perder 6 pontos. Aí vocês podem pensar, o Santos está devendo pro Hamburgo, pro Bruges, pro Ashpato, né, no caso do Soteldo, dos outros de Kleber e Luan, e pro Atlético Nacional, no caso do Felipe Aguilar. Então o Santos está perto de perder pontos, ou pior, perto de um rebaixamento pela FIFA? Não! Calma, vamos por partes. Tem um outro vídeo sobre o caso específico do Felipe Aguilar, que surgiram boatos na internet sobre como o Santos poderia ser rebaixado, e eu fiz um vídeo aqui, faz um mês mais ou menos, explicando que não é bem assim. O Cruzeiro, nesse caso do Denilson, perdeu os pontos, nesse caso, e é uma das primeiras instâncias na FIFA. Tenho anotado aqui. Olha, a ordem é a seguinte. A Confederação Nacional, por ordem da FIFA, pode deduzir pontos ou proibir contratações por um certo caso de dívida a um credor, a um outro clube. No caso do Cruzeiro, já foram tantos anos e tanto tempo e a dívida se acumulando e eles não pagando, que a FIFA mandou, ó, corta pontos. No caso do Santos, que é algo mais recente, a punição foi não contrata. O não contratar significa que o Santos tem tempo para negociar, como está negociando com o Hamburgo, como está negociando com os outros clubes, tempo para pagar isso. E aí você informa a FIFA, ó, o clube, né, que está sendo, que precisa receber o dinheiro e fala, ó, estamos negociando, dá um novo prazo para essa dívida. Se o Santos não cumprir esse novo prazo, aí você pode ser punido com outra coisa, que pode ser a dedução de pontos. No caso do Santos, isso ainda tem, o Santos está negociando com os times e está dentro desse prazo, só perdeu o de proibir contratações. O Santos ainda não vai perder pontos se pagar logo dentro desse prazo. Só que quanto mais tempo isso arrasta, surgem novas dívidas e aquela anterior vai passando os prazos. No caso do Cruzeiro, o prazo de perder pontos, nessa do Denilson, já foi. Só que eles devem outras contratações, as dívidas são muito maiores que as do Santos. Depois disso, se o Cruzeiro não pagar, ele pode ser rebaixado numa Série B para a Série C, se depois de todas as sanções pré-rebaixamento serem aplicadas, o time para quem o Cruzeiro está devendo, e aí ao ouvir Cruzeiro você pode entender Santos, o time para o qual o Cruzeiro está devendo pode pedir uma nova sanção, entrando com uma nova representação na FIFA, solicitando nova sanção, e a FIFA pode entender que chegou ao ponto de ser a mais grave, que é o rebaixamento. Então, se o Santos um dia já foi punido por não poder contratar, estourar mais prazo e perder ponto, estourar mais prazo, não conseguir renegociar, seguir estourando prazo, um dia a FIFA pode olhar e falar, agora não tem mais como, é rebaixamento. Então são vários pontos, vários tópicos pré-rebaixamento. O Santos corre riscos da proibição de contratação ser estendida, corre. Se continuar estourando prazo, corre risco de perder pontos? Corre, mas há prazos. Os prazos não necessariamente são divulgados. O prazo é quando o time com o qual o Santos está negociando se cansa e entra na FIFA. No momento, o Santos negocia com esses times. Então, o próprio Pérez, na mesma entrevista, se eu não me engano, lá na Nación, falou, se foi outro lugar, desculpem, mas enfim, fica os créditos, estamos negociando, estamos distantes dessa situação do Cruzeiro. Um outro ponto importante é que o Santos deve muito menos que o Cruzeiro. Não é a mesma quantidade de dinheiro, lá no caso do Cruzeiro, é um negócio absurdo, eles foram contratando sem ter como pagar. O Santos mostrou que tem como, só que foram entrando em situações que pioraram o clube. Por exemplo, o caso do Cueva, que você perde dinheiro ou você não sabe se vai recuperar o dinheiro. Então, as situações foram sendo pioradas, mas dentro do prazo e dentro de negociações. Só o Hamburgo foi de fato a FIFA. Por isso o Santos, e o caso do Kleber é o mais antigo de todos, está proibido de contratar. Se o Santos negocia com o Hamburgo e paga, essa punição acaba. O Santos passa a agir dentro dos prazos das outras negociações, seja com o Bruges, com o Ashpato, com o Atlético Nacional. Se eles forem à FIFA, aí volta do começo. Aí o Santos, se continuar não pagando, pode ser punido de novo com não contratar. Depois, com pontos e, esperamos nunca, com possível rebaixamento. São várias filas, né? Elas não se acumulam exatamente. São várias filas. É que o Cruzeiro estourou a primeira, que é lá de 2016, no caso do Denilson, e aí perdeu pontos. E ele tem que pagar ainda o Al-Wahda. Se ele não pagar e o Al-Wahda continuar na FIFA, ele pode ser rebaixado. Mas isso ainda é um novo prazo. É meio complexo, mas tenham na cabeça assim, há prazos para cada situação,
No último prazo, se você estoura, o time vai à FIFA e a FIFA pode te dar um novo prazo que, se você não cumprir, pode vir rebaixamento. Então, assim, é muito complexo. Por isso que essas coisas demoram. O caso do Cruzeiro perder pontos agora não é por causa das dívidas do ano passado, é de 2016. O Cruzeiro ainda pode sofrer mais com as do ano passado. A situação do Cruzeiro é caótica. A gente acha que o Santos não tem paz, o Cruzeiro, então, meu Deus. Enfim, a gente não pode não é nem perder a linha, entrar em desespero com a situação do Santos no momento. É ruim, tem que corrigir, tem que pagar o que deve. Mas ainda não é tão desesperador a ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro fez loucuras que o Santos não fez. Pode pegar as últimas contratações aí. Os salários pagos pro Thiago Neves, por exemplo, que é absurdo. Entendeu? São situações que o Santos ainda não se meteu, eu espero que nunca se meta e que resolva as menores em relação ao Cruzeiro, mas graves em que já se meteu, que eu já citei aqui. Enfim, é um assunto muito difícil, eu não sou especialista jurídico. Eu tentei ser um pouco didático, né? Mas qualquer dúvida, vocês me perguntam. Valeu! Até amanhã.